Essa música não precisava nem colocar a letra, né? Nossa famosa oração do Pai Nosso. Que seja assim que comece. Sei que o dia de muitos aí já começou faz tempo, mas a gente possa começar o nosso dia e a nossa devocional buscando o Pai. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Mais uma vez, Pai Nosso. Pai Nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Vamos todos fazer a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem. Bom, hoje a gente estava para estudar o capítulo 37, 38 e 39, né? E eu tô com uma vontade de fazer uma devocional amanhã, porque amanhã começa o segundo bloco do Isaías, e esse começo do segundo bloco de Isaías, que tem a ver com aquele negócio que eu falei da mini Bíblia, do Novo Testamento, do Velho Testamento, né? Bom, vamos lá, vamos ver o que Deus fala no nosso coração aí. De repente amanhã a gente faz essa devocional introdutória do segundo bloco de Isaías, que é simplesmente fantástico. Bom, vamos lá. O capítulo 36, a gente ontem era para ter lido 34, 35 e 36. O bloco que divide essa última parte da primeira parte de Isaías, que seria do capítulo 1 até o capítulo 39. Então, assim, esse bloco ele começa no 36, né? Então, o 36 até o 39, ele fala sobre o livro de Ezequias, né? E esse rei Ezequias, nessa época de Segundo Reis, capítulo 18, 19, 20, né? Então, assim, não dá para não comentar um pouquinho do 36, tá? Mas assim, lendo esse bloco, eu achei muito bonito um comentário de um dos teólogos que estava estudando Isaías, que ele diz assim: o futuro é seu amigo se Jesus Cristo é seu Salvador e Senhor. Eu achei essa frase fantástica. Essa frase para mim foi algo fantástico. Olha só, de novo. O futuro é seu amigo quando Jesus Cristo é seu Salvador e Senhor. Eu achei essa frase fantástica. Por quê? Porque o futuro, na verdade, gera para nós muitas ansiedades, gera insegurança. E às vezes o futuro é mais nosso inimigo do que nosso amigo, né? Mas a frase desse camarada, isso olhando o estudo de Isaías, hein? A frase desse camarada foi essa: o futuro é seu amigo quando Jesus Cristo é seu Salvador e Senhor. Puxa, isso me marcou porque, assim, a gente vai ver aqui no capítulo 38 que Ezequias ele passa por um período de uma doença mortal, né? E Deus acrescenta 15 anos na vida dele, né? Então, assim, eu acho que essa frase ela tem tudo a ver com o que a gente vai ver hoje. Mas vamos lá. Durante esses capítulos do 36 até o 39, na vida de Ezequias, e só um parênteses, tá? Que eu acho super importante a gente pensar. Lembra que eu falei para vocês que o Isaías ele viveu no período de 4 reis, né? E desses 4 reis, 3 reis foram péssimos. 3 reis não fizeram aquilo que agrada ao Senhor, não fizeram, adoraram ídolos, desviaram do caminho do Senhor, desobedeceram às leis. O único que segue o caminho de Deus, que agrada a Deus, foi Ezequias. Então, assim, olhando para esse bloco do capítulo 1 até o 39 de Isaías, esses capítulos agora, esses 4 capítulos, 36, 37, 38 e 39, ele fala sobre um rei que buscou a Deus por meio do profeta Isaías. Então, assim, imagina a riqueza, né, de informação que o Isaías vai dar quando ele vai dar uma informação em que alguém vai ouvir, né? É tão gostoso você falar para alguém que te ouve, né? Falar para alguém que não tá nem aí com você é complicado, né? Parece jogar pérolas aos porcos, na é verdade? Mas assim, quando tem alguém que te ouve, é fantástico, né? O feedback é uma coisa fantástica. Ontem à noite eu estava conversando com um rapaz que se converteu através das pregações dos cultos online da Vila Mariana. Pessoal, isso enche de alegria, né?
O cara se converteu, o cara quer fazer curso de batismo na nossa igreja. Ele se converteu no meio da pandemia nas pregações da igreja da Vila Mariana, né? Então, fantástico, pessoal, isso é maravilhoso. Então, assim, o Isaías aqui, ele está sendo... essas palavras vão ser bem interessantes, mas assim, eu quero que você pense, dentro desse bloco, do 36 até o 39, o rei Ezequias, ele passa por 3 crises. E é importante você entender essas crises, porque essas crises, elas determinam o tipo de atitude que o Ezequias tem aos olhos de Isaías. A primeira crise que o Ezequias passa é uma crise internacional. A gente vai chamar isso de crise internacional. A crise internacional é essa problemática que teve da invasão do exército assírio sobre o povo de Judá. Então, assim, essa é a crise internacional. A segunda crise do Ezequias é a crise pessoal. A crise pessoal do Ezequias era em relação àquela doença mortal que o profeta chegou pro Ezequias e falou assim, olha, desculpa, mas essa doença que você tem aí é mortal e você não vai viver mesmo. Você vai morrer com certeza, né? Então foi uma crise pessoal. E a terceira crise do Ezequias é a crise nacional, que é onde o quê? Onde aqueles visitantes, o rei da Babilônia, ele faz uma visita a Ezequias e o Ezequias mostra todos os seus tesouros. Lembra desse texto que a gente leu em Reis, né? O Ezequias mostra todos os tesouros. Aí o Isaías fica chateado, fala, puxa, você ficou mostrando os tesouros aqui do templo? A Babilônia vai vir e vai tomar todos esses tesouros para eles, sabe? Então, assim, então são 3 crises que o Ezequias passa. A primeira crise é internacional, a segunda é pessoal e a terceira é uma crise nacional. E por mais que o Ezequias seja um homem, um grande homem, piedoso, mas Ezequias também era uma pessoa sujeita a muitos erros. E eu quero que você e eu, né, principalmente eu, mas que a gente se identifique muito com isso, né? Nós temos crises internacionais, nós temos crises pessoais e nós temos crises nacionais. Eu diria até isso assim, as crises internacionais é fora da nossa família, né? A crise pessoal é aquilo que acontece eu comigo mesmo e a crise nacional é a crise que acontece dentro da família, né? Dentro da família e eu colocaria até a família estendida, né? Pais, irmãos, sobrinhos, tios, sei lá. Essas são crises nacionais que vêm de dentro da sua família, tá? Mas as lições importantes a serem tiradas do capítulo 36 até o 39 são 3, tá? Se você estiver anotando, coloca aí as 3 lições principais desse último bloco da primeira parte de Isaías. Primeiro, nós precisamos aprender sobre a fé. Nós precisamos entender que crer no Senhor Deus, ter fé naquilo que Deus fala para nós é algo extremamente importante nas nossas vidas. A segunda coisa que dentro desse bloco nós precisamos aprender, que é uma lição nesses 4 capítulos, nós precisamos aprender sobre a oração. A oração é algo importante nas nossas vidas. E muitas vezes, em muitos lugares, em muitas igrejas, essa parte é negligenciada, né? A oração não é algo tão importante, então nós deveríamos, dentro desse bloco, enxergar a oração como algo mais importante do que a gente tem feito. A terceira lição são os perigos do orgulho, né? Nós temos que tomar um cuidado, pessoal, com o orgulho, porque o orgulho é uma armadilha muito poderosa que o inimigo usa para fazer a gente cair da nossa fé, cair, se distanciar de Deus, ficar bravo com as pessoas. Quantas vezes a gente não briga com as pessoas por causa do orgulho, não é verdade? Alguém fala para você, você tá errado. Aí o orgulho sobe. Mas você faz isso, né? Então assim, o orgulho é terrível, porque o orgulho é a armadilha que o diabo
usa para tentar fazer a gente cair, né? Sempre que alguém acusa a gente, o orgulho sobe, porque a gente nunca quer se considerar culpado, né? A gente nunca quer assumir muitas vezes as nossas falhas e os nossos defeitos, então a gente precisa ter esse alerta. Fique alerta, né? Será que essa minha reação está sendo uma reação de orgulho ou está sendo uma reação? Será que Jesus. É que Jesus. É difícil falar de Jesus nesse momento, porque assim, como Jesus não errava, dificilmente alguém apontava um erro dele e ele reconhecia seu erro, porque ele não errou, não é verdade? Uma grande diferença de que Jesus com a gente é que Jesus nunca errou, então ele nunca precisou se arrepender de um pecado que ele cometeu. Mas quantas vezes Jesus foi acusado injustamente? Quantas vezes Jesus foi difamado? Quantas vezes Jesus foi mal interpretado? E ele não se apoiou no seu orgulho de ser o filho de Deus. Pelo contrário, a palavra diz que ele não usurpou ser igual a Deus, ele não se colocou numa posição que era dele de ser Deus para ir contra ou para exaltar o seu orgulho e ir contra as pessoas. Não, ele abaixou a cabeça, ele não falou nada, ele morreu como um cordeiro silencioso, ele deixou as pessoas falar, e a resposta final de Jesus foi qual? Deus, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Puxa, se as nossas atitudes fossem assim, não é verdade? Mas não, quando alguém acusa a gente de um erro, o sangue ferve, o sangue ferve. Ah, não, não pode. Quem é você para falar um negócio desse de mim? Você é tão pecador ou mais do que eu, né? Mas assim, se nós tivéssemos a atitude mais próxima de Jesus, talvez as nossas atitudes em relação ao perigo do orgulho seriam diferentes, né? Seriam manter o silêncio e deixar a vingança nas mãos do Senhor. Seria ficar em silêncio e confiar no Deus eterno que conhece o nosso coração e que deixa a justiça de Deus gritar mais alto no silêncio da minha humildade. Ô, louco, esse ficou bonito, hein? Esse ficou bonito. Vamos lá, pessoal. Então, assim, só resumindo o capítulo 36, tem um camarada chamado Rabsaqué, né? Se você fez a leitura ontem desses capítulos, esse Rabsaqué, ele era um representante do rei da Síria e ele tinha ido lá para o reino de Ezequias para enfrentar Ezequias, para falar para o Ezequias que ele não tinha chance contra o exército assírio, que o Ezequias tinha que mudar de Deus, porque o Deus deles não ia ajudar, né? Então, assim, esse Rabsaqué, ele foi um camarada que foi trazer uma proposta de rendição para o Ezequias, né? Então, do versículo 36, 21 até o 37, 7, a gente vê que houve uma reação da parte do Ezequias, né? Vamos ler só um pedaço aqui do 21. 36, 21, tá, pessoal? Eu dei uma voltadinha, mas os dois últimos versículos do 36 diz assim: Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. Então, o administrador do palácio do rei Ezequias, Eliaquim, filho de Ilquias, secretário de Sebna, o arquivista Joá, filho de Asaf, com vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante do exército assírio. Então, assim, o fato desses representantes de Judá rasgarem as suas vestes, lembra que existe um significado quando eles rasgavam as suas vestes? Quando eles rasgavam as suas vestes, era uma simbologia de inconformação. Eles não se conformavam com o ataque de um inimigo, sendo que eles tinham o Deus eterno, Senhor de todas as nações, né? Então, assim, eles rasgaram as suas vestes e foram até o Ezequias. Então, aqui começa a reação contra as palavras opressoras do exército assírio contra Judá
dos versículos que precedem o 34, 35 e 36. Aí começa o 37, de 1 a 5. Vamos ler o de 1 a 5, 37, 1 a 5, que diz assim: Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. E depois enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário de Sebna e os chefes sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E essa mensagem assim diz Ezequias: Hoje é dia de angústia e de repreensão e de vergonha, quando uma criança está a ponto de nascer, não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo a quem seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, repreenda pelas palavras que ouviu, portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Então, assim, esses versículos, eles estão trazendo para a gente o quê? Diante de uma ameaça, a primeira ação de Ezequias e do seu povo e do remanescente de Israel foi o quê? Buscar ao Senhor. E aqui é muito interessante que eu estava falando para vocês que nenhum outro rei, Isaías viveu em 4 reinados. Esses 3 primeiros reis, ninguém buscou o profeta Isaías, mas Ezequias, na hora da dificuldade, falou assim: chama o Isaías, chama o profeta, porque nós precisamos fazer o nosso clamor diante do Senhor. Então, o Ezequias, ele foi até a casa do Senhor, ele foi até o templo, ao tabernáculo, né? E dentro daquele tabernáculo do templo do Senhor, ele clamou ao Senhor, ele rasgou as suas vestes. Ele falou assim: Deus, eu não me conformo com essa situação. Eu quero uma direção do Senhor. Esses inimigos, eles não podem falar assim do Deus vivo de Israel. E aí, dentro dessa situação, então Ezequias ele chama o Isaías para que possa ter uma direção de Deus sobre o povo, sobre o remanescente. Ele até fala essa palavra remanescente, né? Então, assim, e é interessante que o Ezequias, ele no versículo 3, ele diz assim: hoje é dia de angústia, repreensão e de vergonha. Ou seja, o que o Ezequias está falando aqui? Ele está mostrando como que ele enxerga uma dificuldade. Geralmente nós olhamos para a dificuldade, sabe o que nós fazemos? Nós culpamos a Deus. Ontem mesmo eu estava aconselhando um jovem, e o jovem, porque perdeu a sua avó no Covid-19, o jovem estava indignado, bravo e decepcionado com Deus, porque Deus não tinha ajudado ele. Eu falei: camarada, você precisa crescer muito no Senhor, mano. Porque se você tivesse realmente conectado em Deus, você ia entender que tudo isso serve para a sua repreensão, para a sua angústia e para a sua vergonha, porque isso tudo é para você aprender a estar mais próximo de Deus, e ao invés de estar mais próximo de Deus, você está se distanciando de Deus e culpando Deus por uma coisa que ele não fez contra você, né? E aí o menino abaixou a cabeça, né, e chorou, mas assim, eu falei para ele porque assim, ele é um menino que eu tenho cuidado durante muito tempo, e eu acho que ele precisava ouvir isso, sabe? Então, assim, se nós estamos perto de Deus, se nós estamos buscando a Deus, as dificuldades, elas têm uma nova perspectiva. As nossas dificuldades, elas começam a ser entendidas por nós em Deus de uma forma como uma disciplina, de forma como eu estava falando no começo, né? Que as desgraças da nossa vida muitas vezes servem para exaltar a graça de Deus em nós, né? Então, assim, existem dificuldades, nós vamos passar por dificuldades, e essa é uma das crises que o Ezequias está passando, né? Mas é importante a gente ver isso, pessoal. A primeira coisa que a gente vai ver é essa ideia de que o Ezequias, ao invés de se desesperar diante da crise, o Ezequias, ao invés de se decepcionar com Deus por conta da crise, ao invés do Ezequias
culpar a Deus e entrar num buraco de depressão, o Ezequias não, ele foi para a casa do Senhor, ele foi na presença do Senhor, ele rasgou as suas vestes em indignação e ele começou um período de oração e de busca ao Senhor, porque Deus é um Deus vivo na vida de Ezequias. E aí eu quero trazer para vocês, se o seu Deus é um Deus morto, se o seu Deus é um Deus religioso só de domingo de manhã, a hora que vier a crise, você vai ser abatido. Mas se você crê num Deus vivo, se você busca um Deus vivo na sua vida, quando vier uma dificuldade, você vai enxergar em outras perspectivas. E ao invés de cair e se machucar, você vai cair de joelhos perante ao Senhor e falar: Deus, eu sou fraco, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua direção. Né? Então que a gente aprenda isso nas nossas vidas. O versículo 6 e 7, então, fala sobre a reação do profeta. Então, assim, o Ezequias foi à casa do Senhor e falou para os seus subordinados: chama o profeta porque nós precisamos da direção do Senhor. Versículos 6 e 7 diz assim, o Isaías diz o seguinte: digam ao seu Senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele um espírito para que, quando ouvir certa notícia, volte à sua própria terra e ali farei com que seja morto a espada. Olha só, a palavra de encorajamento do Senhor, né? E mais uma vez, olha só, a palavra do profeta está baseada em quê, pessoal? Em que você não ouça as palavras mentirosas do diabo, do inimigo. Sabe, o inimigo fala para você assim: ah, você não é bom o suficiente para fazer isso, não. Ah, você já fez muita coisa ruim. Ah, você não tem conhecimento teológico suficiente para fazer isso. Você é muito incapaz. O inimigo, ele coloca essas palavras para tentar fazer você acreditar nessas palavras. É uma pesca. Ele está jogando uma isca e muitos de nós caímos nessa isca. Por quê? Porque a gente volta para nós e na nossa autocomiseração, a gente fala assim: é verdade, ah, eu sou tão ruim, ah, eu já fiz tanta coisa ruim na vida, ah, eu tô brigado com não sei quem, ah, eu não conheço tanto a Bíblia que nem aquele lá, que nem aquele outro, que nem aquele outro, e começa a se comparar. Outro vírus do corpo de Cristo é a comparação, né? Então, assim, o que o Isaías está fazendo aqui? Eu acho muito importante você perceber isso. O Isaías está falando da parte do Senhor. Não tenha medo das palavras que você ouviu, mas ele está falando o quê? Ouça aquilo que Deus fala para você. Ouça aquilo que Deus fala para você e não o que os inimigos estão falando para você. O inimigo chegou na porta da casa do Ezequias e falou assim: olha, o seu Deus é fraco, se você confiar nesse Deus você vai ser destruído, então se entrega logo. O seu povo não tem, você não tem gente suficiente. O Rabsaque, ele chega a falar assim: olha, se eu te der todos os meus carros e meus cavalos, você não tem gente para subir em cima dos cavalos, porque você é desprezível, você é fraco, o seu reino é pobre, o seu reino é insignificante em comparação com o meu. Mas a gente vai ver daqui a pouco, pessoal, e esse Rabsaque, ele diz assim: 2.000 soldados de vocês não ganham de um soldado meu. Olha que ousadia que o cara fala. E aí depois, daqui a pouco, no 38, a gente vai ver isso, né? Um anjo do Senhor, destruiu 185.000 soldados da Síria. Um anjo do Senhor, não precisou nem de um exército, só precisou de um. Então, assim, é uma blasfêmia, você desprezar o poder de Deus. É exatamente o que o engenheiro do barco Titanic fez com Deus.
Em um dos seus discursos ele disse: o barco Titanic é tão seguro que nem Deus pode afundar ele. E aonde está o Titanic hoje? Está lá no fundo do mar, né? Então, assim, eu entendo que é uma blasfêmia você olhar para Deus e falar assim: esse Deus é muito fraco, esse Deus não tem força para ganhar de mim. Então, cuidado quando você despreza o Deus eterno. Cuidado. Isso é uma blasfêmia, tá? Então não ouça a voz do inimigo, ouça a voz do que Deus tem para você. E aí então ele enquanto em relação à exigência do Rabsaqué quanto ao povo para eles renderem ao exército da Síria, o profeta fala assim: não se rendam, e mais, depois que esse rei voltar para casa, ele vai ser morto à espada, né? Então isso é uma profecia, isso é uma direção de Deus, e muitas vezes essas profecias elas trazem para nós um acalento, sabe? Um descanso e uma segurança de que Deus está na nossa frente, né? Como é bom saber que a gente tem um Deus que vai à nossa frente e que mesmo que a gente passe por dificuldades, Ele tem a vitória nas tuas mãos, né? Aí a gente vê então que esse desafio ele veio do capítulo 36 até o capítulo 37:7. Aqui, do capítulo 37:8 em diante, é um outro bloco que ele chama de desafio intensificado, tá? Então, assim, dentro desse bloco que a gente está estudando, do 36 até o 39, a primeira parte vai do 36 até o 37:7, que é o desafio inicial. A segunda parte é o desafio intensificado, que vai até o final do capítulo 37, até o versículo 38 não, até o versículo 38, isso. Aí no 38 começa um outro bloco. Então aqui é a intensificação desse desafio que os assírios estão fazendo contra Judá. Vamos lá. O versículo 8, ele começa dizendo assim: quando o comandante do campo soube que o rei da Síria havia partido para Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando com a Líbina. Ora, Senaqueribe, lembrando que Senaqueribe é o rei da Síria, Rabsaqué é o representante da Síria que foi mandado para falar contra o rei Ezequias. O Senaqueribe foi informado que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com essa mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha, é exatamente aqui que a gente vê o exército assírio desprezando o Deus vivo de Ezequias, falando assim: olha, esse Ezequias, esse seu Deus aí não vai te salvar das mãos do meu exército, né? Versículo 11: com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito contra todas as nações e como que destruíram por completo. Você acha que você se livrará? Versículo 12: acaso os deuses das nações foram destruídos pelos meus antepassados e os livraram? Deus de Gozã, de Arã, de Rezefe, os descendentes do Éden, estavam em Telassar? Onde estão o rei de Ramade, Arpade, rei da cidade de Sefravaim e de Rena e de Iva? Ou seja, eles estão falando que, olha, eu ganhei de todos os outros deuses, de todas as outras nações. Você acha que eu não vou ganhar do seu Deus? Né? Olha que ameaça que esse camarada está fazendo, né? Não sabe com quem está mexendo. E aí do versículo 14 em diante a gente vê aqui a oração de Ezequias. A oração de Ezequias. Aí diz assim: Ezequias recebeu a carta nas mãos dos mensageiros, ele a leu, então subiu ao templo do Senhor, abriu diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra.
Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, e escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira, pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Só isso aqui é muito bonito e é muito, muito importante para nós. Diante das nossas dificuldades, né? Aquela carta que foi dada pelos inimigos. Ele leu e ele colocou diante do Senhor e falou assim, Deus, olha aqui, olha o que está acontecendo. Sabe, às vezes a gente tem uma angústia, mas a gente não está apresentando angústia diante de Deus. A gente só está reclamando. Pô, Deus, não faz isso comigo. Pô, Deus, eu não queria passar por isso. Não, você precisa aprender a colocar as suas dificuldades diante do Senhor. Ezequias foi no templo do Senhor, chegou lá dentro, colocou a carta aberta diante do Senhor, muito provavelmente ali diante do Santo dos Santos, da Arca da Aliança, colocou ali e falou assim, Deus, olha o que esses caras estão fazendo. Não existe outro Deus além de ti. E esses caras estão ameaçando o Deus vivo de Israel. Deus, faz alguma coisa, eu coloco a minha vida. Ele suplica, ele clama ao Senhor. Fala assim, Deus, salva-nos das mãos dele para que todos os reinos da terra saibam que tu és Deus. Né? Então assim, olha, dentro dessa oração a gente vê uma oração com propósito. A gente vê uma oração que não está sendo uma oração egoísta para eu viver ou para eu ganhar alguma coisa. Está sendo uma oração que no final vai exaltar quem? O próprio Deus. Olha, Deus, é para tua glória. Faz isso para tua glória. Mostra a tua força para tua glória, não para minha. Muitas vezes a gente pede e a gente não recebe. Uma porque a gente pede errado, outra porque a gente pede, a gente não pede, né? Quem não pede também não recebe, mas assim, ou a gente não pede ou a gente pede errado. Muitas vezes a gente não recebe por causa disso, né? Mas se a gente puder orar para que a glória de Deus seja dada a Ele, né? Então assim, a gente está orando com propósito. E aí o versículo 21 em diante fala sobre a queda de Senaqueribe, né? 21 diz... Então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias. Mais uma vez, a gente vê o profeta entrando em ação, né? Eu acho, eu entendo, né? Eu entendo o seguinte, o profeta, na verdade, a palavra profeta tem a ver com os dons, né? Se você for lá, deixa eu trazer isso para vocês, só para vocês entenderem, tá? Abra comigo em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. A palavra de Deus fala aqui sobre os dons, né? E Efésios capítulo 4 e 11, ele diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Então, assim, esses dons que estão sendo falados em Efésios capítulo 4, 11, esses dons de evangelista, profeta, apóstolo, pastores e mestre, esses 5 dons, eles são derramados na vida das pessoas. E principalmente olhando para a nossa igreja, a gente tem pessoas com esses dons. Talvez a gente ainda não descobriu em cada um qual que é o dom de cada um de vocês, mas cada um, Deus, o Espírito Santo quer derramar esse dom na vida de cada um, né? E assim, não é porque esse aqui tem o dom de apóstolo que ele não vai profetizar, não.
Eu tô fazendo um curso com a minha tia que chama Profetizando, Profe- Profetas e Profecias, né? Uma coisa assim, mas eu esqueci o nome exato do curso. Mas ele diz o seguinte: ele trabalha os 5 dons, e nesses 5 dons, todo mundo tem que exercer o apostolado, que é ser enviado para pregar o evangelho onde você estiver. Evangelista, que é apresentar a palavra de Deus e o evangelho da salvação para qualquer um. Profetizar, que é trazer palavras de exortação e de encorajamento para as pessoas. Pastor, de cuidar das pessoas ao seu redor. E de mestre, de ensinar aquilo que você tem aprendido. Todo mundo exerce os 5 dons, mas algum desses dons é mais forte em você. É mais forte em você. E é por isso que esses dons, eles servem para quê? A palavra diz, para edificação da igreja. Esses dons servem para quê? Para aperfeiçoamento dos crentes. Então, quando eu vejo assim o Ezequias buscando o Isaías, poxa, que legal, né? Porque o Isaías está exercendo aquilo que ele é mais forte, ele está exercendo o dom que Deus deu para ele. E eu acho que o Isaías fica feliz quando o rei, na sua posição de rei, pede as palavras do profeta. E vamos continuar aqui no versículo 21, ele diz assim, o Isaías diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria, e esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. Olha só, ele clamou e Deus respondeu. Vamos ver esse bloco aqui da resposta de Deus. A virgem da cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. Que nem você zombou contra... De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz? Contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano, derrubei os seus cedros mais altos, seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte da sua floresta, em terras estrangeiras cavei poços e bebi água, com as solas dos seus pés sequei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já havia ordenado, desde que os dias da antiguidade eu havia planejado? Agora eu executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedra. Os seus habitantes, já sem forças, desanimam-se envergonhados, são como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece, o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos, por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca e farei voltar pelo caminho de onde veio. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo daquilo que brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colhem, plantem vinhas e comam do seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra e se encherão dos frutos e ramos. Verso 32. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso, né? Então, assim, a gente vê que a resposta do Senhor aqui nesse texto está sendo uma resposta de encorajamento, uma resposta de não temer os inimigos, porque o Deus verdadeiro, o Deus vivo está com você. O Deus vivo está consolando e guiando a sua vida. É muito importante a gente ter essa resposta de oração, é uma resposta que vem para o nosso encorajamento. É Deus falando com a gente. Se você nunca ouviu a voz de Deus respondendo a sua oração,
é porque você não leu a Bíblia, porque aqui está a resposta de Deus para muitas das nossas dificuldades. E aqui ele fala, né, que às vezes nós somos meio atrevidos, ousados em falar que Deus não consegue fazer, culpar Deus das coisas que ele faz, que acontece de errado nas nossas vidas. Mas assim, muitas vezes a gente precisa parar e reconhecer. Quem que errou diante dessa história? Foi Deus ou fui eu? E na grande maioria absoluta de todas as vezes, fui eu. Né? Nós é que erramos perante ao Senhor. E nós precisamos reconhecer isso. E aí, do 36 em diante, vem uma previsão que já foi cumprida sobre a vida do rei da Síria. Vamos lá, do 36 em diante diz então: o anjo do Senhor saiu e matou 180.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou de manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento e voltou para Nínive, e lá ficou. Certo dia, quando estava orando no templo de Deus Nimroque, seus filhos Adrameleque e o Sarezer feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Hadon foi seu sucessor. Olha só que aquilo que eu falei para vocês, né? O cara vem com um exército achando que ele é mais poderoso que Deus, né? E todas as pessoas que tentam ameaçar Deus se dão mal. Por quê? Porque o nosso Deus é muito mais poderoso. O Rabsaqueh, ele falou o seguinte: 2.000 soldados meus, 2.000 soldados seus não conseguem vencer um soldado meu. Mas um anjo do Senhor acabou com 185.000 soldados assírios. Né? Então a gente vê aqui que é incomparável o poder de Deus sobre o poder dos inimigos. E aí eu vou trazer uma reflexão para vocês, sabe? Porque às vezes a gente olha para uma situação dessa, a gente olha para um texto como esse, e a gente acha que Deus tem que fazer tudo ao nosso favor. E que todas as batalhas na nossa vida a gente tem que ganhar, porque o nosso Deus é maior do que os outros. E eu queria que você pudesse entender e se colocar numa posição humilde de que Deus tem um plano dentro da história das nossas vidas. E que não é porque nós temos um Deus forte desse jeito, é que nós não vamos passar por privações e dificuldades na nossa vida. Porque é fácil você olhar para uma situação dessa e falar assim, e ter uma vida baseada numa vitória esplêndida de Deus e confiar só nas vitórias que você quer ter na sua vida e falar assim, não, então já que meu Deus é poderoso desse jeito, ele vai curar minha doença, acabou. Minha doença é muito fraca perante o meu Deus, mas assim, eu queria que você entendesse que assim, Deus tem um plano na história das nossas vidas e que não é um ponto das nossas vidas, um momento das nossas vidas, que a gente vai clamar simplesmente por esse poder gigantesco de um anjo que pode acabar com 180.000 soldados inimigos e Deus tem que resolver todos os seus problemas para você não ter mais problemas na sua vida. Você entende que muitas vezes a gente se auto-engana achando que porque esse Deus é poderoso e ajudou Ezequias, ele tem que me ajudar, ele tem que resolver meu problema. Ele não tem que resolver nada, ele é Deus. Ele escreveu uma história nas nossas vidas, ele tem um plano para todas as coisas. E mesmo que eu vou dizer uma outra coisa, vamos supor uma outra situação. Vamos dizer que o Ezequias, mesmo buscando a Deus, mesmo entrando no templo, rasgando suas vestes, se derramando diante de Deus, orando essa oração, o inimigo viesse, atacasse e matasse o povo dele. Ezequias não ia desistir de Deus. Ele ia mais uma vez falar assim, é tempo de angústia, é tempo de vergonha, Deus está me disciplinando para eu aprender alguma coisa com tudo isso. Mas nós estamos vendo um momento da história onde a gente vê Deus dizendo para nós e para todos nós que Ele é maior do que as nossas dificuldades.
que Ele é maior do que todas as nossas mazelas e todas as nossas crises, e essa pandemia, e essa doença, e esse vírus, e até a morte. Deus é vitorioso. Ontem eu gravei eu não sei quem assistiu, eu acho que umas 7 pessoas entraram só. Eu entrei no YouTube sozinho e eu fiz a gravação de uma das aulas do Bases da Fé Cristã, o capítulo da ressurreição. Já está lá no nosso canal. Depois eu mando para vocês o link, né? A aula da ressurreição. E a ressurreição mostra que Deus venceu o último inimigo de todos, o mais poderoso de todos. Sabe quem era? A morte. A ressurreição mostrou que Deus é mais forte do que qualquer inimigo nesse planeta. E o último inimigo, o inimigo mais forte era a morte. O nosso Deus venceu através da ressurreição. Então, o grande ensinamento de tudo isso não é que Deus tem que resolver todos os problemas da sua vida. Não é que Deus é obrigado a te dar vitória toda hora. Mas o que nós precisamos aprender com tudo isso é: confia no Senhor e o mais Ele fará. Confia no Senhor e o seu coração vai viver em paz. Confia no Senhor e Deus restaurará tudo aquilo que foi quebrado nessa vida e nesse mundo. Confia no Senhor, porque Ele é mais poderoso do que tudo que pode existir no planeta. Mas a gente olha para as circunstâncias. A gente é que nem Pedro andando sobre as águas. Ao invés de focar os nossos olhos em Jesus, a gente olha para as ondas, a gente olha para o vento, a gente olha para o que o mar é profundo, a gente olha para a chuva, para a dificuldade, para a tempestade, e a gente desvia os nossos olhos do grandioso Deus que criou os céus e a terra. Aprenda com isso. Capítulo 38, né? A gente vai para o capítulo 38, e aqui no capítulo 38 é aquela crise pessoal, aquela crise pessoal do Ezequias, e aqui a terceira parte desse bloco do 36 ao 39, a terceira parte seria o desafio individual. Então o primeiro era o desafio inicial, do 36 e 37:7. Segundo, o desafio intensificado, do 37:8 até o final, e do 38 até o 39, a gente vai ver que é o desafio individual, que é o desafio daquela doença do Ezequias, né? Então vamos lá, vamos ler o começo do 38 aqui. Ele diz assim, deixa eu ver até que versículo, até o 5. Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi avisá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido e com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus dos seus antepassados Davi: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei essa cidade. É interessante, né? Deixa eu terminar falando do sinal, né? Deus deu um sinal. Versículo 7, ele diz assim: Este é o sinal que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu 10 graus que tinha avançado. Esse sinal é um dos sinais mais malucos que tem, né? Deus moveu o planeta Terra e o sol para mostrar para Ezequias que o que ele estava falando era verdade, né? Mas deixa eu trazer uma reflexão importante para vocês. Pessoal, a morte é o visitante horrível da nossa vida. A morte, ela é universal, ela não escolhe classe social, etnia, ela não escolhe o tempo.
a morte, quando ela nos visita, é algo meio inevitável, né? E quanto antes você entender sobre a morte, melhor você vai viver aqui na Terra. Por quê? Porque se você é uma pessoa, eu já falei isso para várias pessoas. Se você vive essa vida com medo de morrer, você não vive essa vida. Porque você fica tão preocupado com a morte que você acaba não aproveitando o que você deveria aproveitar. Você entende? É o mesmo que você ir num restaurante e ficar pensando, ai meu Deus, vai acabar essa comida. Ai meu Deus, não vai ter mais essa comida. Ai meu Deus, não vou conseguir mais comer essa comida. Ai meu Deus, essa comida é só dessa vez, eu nunca mais vou vir aqui. Você entende? Você ao invés de aproveitar a comida, o que você fez? Você ficou ansiosamente preocupado com o fim da comida e você não aproveitou aquela comida. Sabe, eu lembro que quando eu fiz 10 anos de casamento, eu e a Débora, a gente foi num restaurante, não sei como chama, acho que chama Terraço Itália. É um negócio que você sobe uns 60 andares lá no topo de São Paulo, aí tem um restaurante lá, né? Eu falei pra Débora, Débora, isso aqui é a primeira e última vez que a gente vai ver aqui, então vamos aproveitar e vamos desfrutar do que é desses momentos, né? Então, assim, eu acho que a gente fez uma reserva, acho que tinha um horário, a gente ia ficar 1h30, sei lá quanto tempo que era. Mas, assim, imagina, você vai lá pro Terraço Itália, um negócio chiquésimo, né? Uma comida maravilhosa, fantástica. E você fica preocupado, isso vai acabar. Não vou ter mais. Nunca mais vou ver. Se você vive dessa maneira, você não aproveita, você não degusta a tua comida, você não coloca nas suas memórias eternas tudo aquilo que você pôde viver aqui na terra. Você entende que a morte é um visitante, que ele vai aparecer. Ele vai aparecer, pessoal, e quanto antes você entender isso, melhor. Quanto antes você entender isso, vai te deixar mais tranquilo para você viver a tua vida aqui na terra. Sabe, quando eu tava falando, né? Não sei se eu falei foi para vocês, mas quando a gente adquiriu a nossa cachorrinha, a gente tem uma cachorrinha agora, né? Ela chama Kimi. E quando a Kimi chegou em casa, eu falei para as crianças, eu falei assim, olha, presta atenção no que eu vou falar agora. O cachorro vive menos que um ser humano. Um cachorro vive, em média, uns 15 anos, 12, 15, 16 anos, sei lá, máximo. Então, eu falei para as minhas filhas, coloca na sua cabeça que a morte vai chegar e que o cachorro vive menos que um ser humano. Beleza? Vocês entenderam? As minhas filhas entenderam. Então, beleza, agora vamos orar e vamos consagrar esse cachorrinho para o Senhor, para que ele seja uma bênção na nossa casa e a gente aproveite o tempo com ele. A gente orou. E sabe, pessoal, quando você reconhece que existe uma limitação na sua vida, quando esse visitante chega, sabe o que você faz? Ô, morte, você chegou! Oxe, já sabia que você ia vir. Eu sabia que você ia vir. Beleza, eu vivi bem a minha vida, eu aproveitei bem a minha vida, passei o tempo que eu tinha que passar com as pessoas que eu gostaria de passar, comi o que eu tinha que comer, adorei o Deus que eu tinha que fazer, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Sabe, preguei o evangelho, fui para o Amazonas, vivi minha vida maluca lá no Amazonas, preguei o evangelho, vivi uma vida na igreja da vila que foi maravilhosa, que foi, sabe, eu vivi a minha vida aqui na terra. Você chegou hoje? Beleza, tô pronto para ir com você. Você entende, pessoal, que se você tiver um respeito e um entendimento de que a morte um dia vai vir, você vive melhor aqui na Terra. Eu assim, eu tô falando isso, pessoal, porque é algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu não desejo que esse visitante bata na tua porta, nem hoje, nem amanhã. Eu quero que vocês vivam bastante, tá? Mas a gente não sabe a hora. A gente não sabe a hora e o momento que esse visitante vai aparecer. Mas ele vai.
E voltando para o capítulo 38, pessoal, eu queria que você entendesse isso, né? É, Deus, de uma certa maneira, ele foi tão gracioso na vida do rei Ezequias, que ele chegou para o Ezequias e falou através do profeta: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer e você não se recuperará. Sabe quantos de nós, sabe, quantas famílias que eu conheço, pessoal, você deve conhecer. Família que quebrou depois que o pai e a mãe morreu. Por quê? Por causa de dinheiro. Cara, dinheiro é um negócio terrível. Herança é um negócio terrível. Por quê? É bom quando você ganha. É ruim quando você tem que repartir. E é pior quando você não fica com nada. Né? Então, assim, eu entendo, sabe, que se você não colocar a sua casa em ordem hoje, sabe, o maior desejo, eu penso, né? Eu sou pai de duas meninas, né? E eu não sei se eu vou deixar herança nenhuma, né? Talvez a minha herança vai ser o legado do evangelho só, né? Mas de repente você deixa uma herança, você deixa uns bens, esses bens. Pessoal, você precisa começar a se organizar hoje. Ponha, de uma certa maneira, eu acho que Deus está falando para mim, assim, para nós, assim. Coloca a tua casa em ordem, porque um dia esse visitante vai vir. Coloca essa casa em ordem, né? Outro dia eu tava bravo com a minha esposa, porque ela e a irmã dela estavam começando a ver com advogado como que ficaria a divisão dos bens que os pais dela têm, não sei o que. Eu falei, pô, mas eles estão vivos, você vai fazer um negócio desse? Ele falou, não, a gente está organizando a casa. Porque às vezes, pessoal, vou te falar uma coisa. Um camarada, uma pessoa falece, ele quer deixar a sua herança para os seus filhos, mas o negócio está tão desorganizado que para você poder usar a herança do seu pai, você tem que pagar uma multa. Você tem que pagar eu não lembro o nome exatamente do que é, mas você tem que pagar um negócio que é tão caro que você acaba perdendo mais da metade da herança que seu pai deu, porque você não preparou isso antes. Você não arrumou a casa antes. Você entende? Então, assim, eu acho que, não estou falando, eu não quero assustar ninguém, eu não quero que esse visitante apareça na casa de ninguém, mas eu acho que nós poderíamos sempre deixar a nossa casa organizada. Por quê? A morte vai vir. A morte é um visitante indesejado, mas que é um visitante inevitável nas nossas vidas. E esse é um conselho do capítulo 38. Coloca a sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem. Por quê? Porque a gente não sabe o que vem amanhã. Né? Então, Ezequias, a gente olhando para esse texto, então, a gente vê que o profeta trouxe essa palavra específica que não é comum no dia de hoje. Eu acho que ninguém no Novo Testamento, ninguém aqui no nosso tempo pode chegar para você e falar assim, olha, Deus falou comigo que você vai morrer amanhã. Desculpa, pessoal, isso não existe, não existe. Se alguém chegar na sua vida e fala assim, olha, Deus me trouxe uma palavra de que você vai morrer, corre para mim, fala para mim, pastor, alguém veio com essa palavra para mim. Eu quero falar com essa pessoa, eu quero repreender essa pessoa com base na Bíblia, porque isso não pode fazer. Isso não pode fazer, tá, pessoal? Nem em relação com quem você vai casar, ou quando que você vai morrer, que você vai ter filho, essas coisas assim, no que a gente chama de oração profética, isso não pode acontecer, não pode acontecer. Mas vamos lá. Então, Ezequias recebeu essa palavra do profeta que veio direto de Deus. E aí eu entendo o seguinte, né? Que Deus ouviu a oração de Ezequias, do versículo 4 até o versículo 5. A palavra de Ezequias foi ouvida pelo Senhor. Isaías volta atrás até o rei. E aí o Isaías profere essa palavra. Olha, você vai viver mais 15 anos. Deus ouviu a tua oração e você vai viver mais 15 anos, né? Então, assim, eu queria dizer uma coisa para vocês também. Eu li em um dos comentários que eu estava estudando. Não importa qual seja a sua dificuldade ou o seu diagnóstico, não hesite em pedir favor ao Senhor. Não importa qual seja a sua dificuldade ou diagnóstico, não hesite em pedir o favor do Senhor sobre a sua vida, tá? Clame ao Senhor.
E outra frase que me marcou muito estudando esses capítulos também foi essa: a humanidade está à porta da eternidade a cada dia da sua vida. Olha que frase maluca, né? Essa frase foi muito boa. Hoje as frases estão tão bonitas mesmo, né? A humanidade está à porta da eternidade a cada dia da sua vida. Então, quanto antes você entender que existe um visitante indesejável e inevitável nas nossas vidas que vai aparecer, se você estiver com Jesus Cristo, você vai ser amigo do seu futuro, né? Aquela frase que eu falei no começo, né? O futuro é seu amigo quando Jesus Cristo é seu Salvador e Senhor. E aí vem essa outra frase: a humanidade está à porta da eternidade a cada dia da sua vida. É muito, muito interessante isso, né? E aí o versículo 9 até o versículo 20, então, é uma canção que Ezequias faz ao Senhor. Não vou ler tudo porque o nosso tempo está correndo muito. Do versículo 10 até o versículo 14, a gente vê a condição. Ezequias fala sobre a sua condição física perante o Senhor e perante as circunstâncias. E do versículo 15 ao 20, eu acho que esse vale a pena a gente ler. Ele diz assim, capítulo 38, 15 ao 20. Mas que posso dizer? Ele falou comigo, ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição e lançaste para trás de ti todos os meus pecados, pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar a tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos teus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias da nossa vida no templo do Senhor. Isso é muito bonito, né? Essa canção de Ezequias perante a misericórdia de Deus na sua vida. E para terminar o capítulo 39, o capítulo 39, então, ele fala sobre os enviados da Babilônia, né? E aí a gente vê aqui que a grande mensagem de todo esse bloco é para nós confiarmos no Senhor e não nas nações e nos ídolos, né? Vamos no capítulo 39, 1 e 2, fala sobre esse Merodach Baladã, né? Versículo 1 e 2 diz assim: naquela época, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soube de sua doença e sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: prata, ouro, especiarias, óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. O capítulo 39 é aquela terceira crise que eu falei para vocês, né? Primeira crise internacional, segunda crise pessoal e a terceira crise nacional. Ou seja, os babilônios vieram com uma carta que muitos teólogos entendem que essa carta era uma armadilha, né? Porque depois os babilônios atacaram e dominaram Judá, né? Para quem que vai mandar uma carta, né? De nossa, eu te admiro, você é um camarada fantástico, né? Deus te abençoa, né? Você ganhou mais 15 anos de vida. Então, assim, às vezes, pessoal, eu acho que nós temos que ser inocentes como as pombas, mas às vezes também a gente tem que ser esperto que nem a serpente, não é verdade? Não deixa as pessoas fazerem você de bobo. Não deixa as pessoas te fazerem de bobo, né? Às vezes as pessoas vêm com palavras doces, mas no fundo elas querem outra coisa. Elas vêm com palavras doces, mas no fundo ela quer te apunhalar pelas costas. E eu vejo que pessoas fazem isso, né? Então tem que tomar esse cuidado, né? Então o grande erro de Ezequias, a grande crise de Ezequias nesse momento foi essa. O Ezequias, ele caiu na cilada das bajulações da Babilônia, e aí a Babilônia ficou sabendo de toda a riqueza que ele tinha.
Isso fala alguma coisa para nós, pessoal. Você não precisa ficar mostrando tudo que você tem. Você não precisa ficar mostrando para todo mundo tudo que você tem, né? Eu acho assim, eu acho que assim, pelo menos o povo nipônico tem um pouco disso, né? Ele não fica se mostrando. Deixa eu te mostrar o quanto que eu tenho na minha conta. Deixa eu te mostrar quantos bens eu tenho. Eu acho que isso é perigoso, sabe? Porque você fica fazendo coisa como essa, arregala os olhos daqueles que eram seus amigos que podem se tornar inimigos. Foi exatamente isso que aconteceu. E o Isaías repreendeu Ezequias quanto a essa atitude que o Isaías teve. Né? Aí o versículo 4 a 7 fala sobre o anúncio de Isaías. O profeta, versículo 4. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia tudo o que há no seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia e nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Né? É interessante a gente ver aqui que muito provavelmente essa atitude de querer mostrar os bens foi uma atitude de orgulho e de arrogância da parte do Ezequias. Só para falar assim, olha como Deus me abençoa, olha, eu não tinha uma casa própria, agora tenho, eu não tinha carro e Deus me deu, né, um carro, agora eu tenho, você sabe, toda essa vanglória humana, essa exibição humana das bênçãos de Deus, não precisava ficar se gabando por conta das suas vitórias do passado e simplesmente para você, sabe, ganhar posição no meio da sociedade, para as pessoas falarem, nossa, como essa pessoa é temente a Deus, sabe? Eu acho que não precisa disso, né? Eu acho que você não precisa ficar se exibindo e alimentando seu orgulho, né? Para as pessoas, porque isso pode gerar algo contra você mesmo. Né? E o Isaías aqui ele trouxe uma palavra muito dura. Foi uma palavra muito dura, né? Imagina, tudo que você tem, tudo que os seus antepassados ganharam, vão passar para as mãos dos teus inimigos. E alguns dos seus descendentes vão se tornar escravos e eunucos dentro do palácio do rei da Babilônia. Isso é terrível. Mas olha só como termina o 39. Olha só. Versículo 8 diz o quê? O Ezequias diz assim: é boa a palavra do Senhor que você me falou. Ezequias respondeu, pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Tem duas possíveis interpretações nesse texto, tá? Nesse versículo, tá? Uma interpretação é uma interpretação mais negativa, que traz a ideia de que Ezequias, como Isaías falou que no tempo de Ezequias não ia ser o cativeiro, então Ezequias falou assim, beleza, já que não vai acontecer comigo, então a palavra é boa, né? Mas ia acontecer com o próximo reinado. Mas esse é o lado negativo da interpretação. Eu gosto mais da interpretação positiva. A positiva é a seguinte: o Ezequias olhou para essa palavra dura contra ele e falou assim, olha, mesmo que a palavra seja dura, mesmo que o castigo seja pesado, a disciplina do Senhor continua sendo boa para mim, né? Sabe, esse é o lado bom da interpretação desse versículo. É você olhar para uma repreensão, é você olhar para uma disciplina, é você olhar para palavras corretivas contra a sua vida e falar assim, não, essa palavra é boa, porque essa palavra vai me ajudar a andar no caminho certo, né? E que eu possa, durante o meu tempo, viver em segurança e viver em paz, porque Deus é aquele que me disciplina, é aquele que me corrige, é aquele que me dá bronca e me dá castigo, mas por quê? Para que eu possa endireitar as minhas veredas. Amém? Então é isso, pessoal. Esse foi a devocional dos 3 capítulos. E amanhã, então, fica... Amanhã, às 10 horas, vamos fazer, então, a devocional para a gente abrir esse bloco que
Eu acho que eu tô mais curioso do que vocês para fazer esse segundo bloco. Né? Tem uma introdução muito legal para a gente ver esse bloco. Então a gente faz amanhã, então, pessoal, né? Para quem quiser, para quem quiser participar. Então amanhã a gente vai fazer a abertura do capítulo 40, 41, 42. Isso é quinta-feira, né? Quinta-feira. Aí na sexta-feira a gente faz a devocional normal e sábado também é normal, né? E aí a gente já pelo menos termina o primeiro bloco da parte que vai falar sobre essa trindade de Deus em Isaías. Tá bom? Então amanhã a gente vai. Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Poderosa, Deus, que a sua mão poderosa continue nos guiando e que em meio a tantas dificuldades e crises, o nosso coração permaneça confiando no Senhor, permaneça olhando para os teus caminhos, permaneça andando segundo a tua vontade, em obediência à tua palavra. Abençoa, Deus, o nosso dia, abençoa, Deus, a vida de cada um aqui, e nós oramos, Deus, para que o Senhor continue a nos alimentar com a tua palavra viva e transformadora. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. A gente se vê amanhã, então, às 10 horas aqui no Zoom. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.